Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouco na intuição sobre limites, né? E limite é um operador, uma operação básica que a gente aprende no cálculo, né? E que o conhecimento que você precisa para compreender esse novo operador aí matemático que a gente trabalha é um conhecimento de ensino médio, né? Você precisa saber um pouquinho de função e um pouquinho de manipulação algébrica, que basicamente são aquelas manipulações das expressões algébricas que você aprendeu no ensino fundamental, como por exemplo botar em evidência, racionalizar, manipular expressões, simplificar e por aí vai. Então, se você tem um conhecimento relativamente bom nesses conteúdos, a parte de intuição básica sobre limites vai ficar fácil. Claro que o trabalho ele envolve você também compreender o limite da maneira rigorosa matemática, mas não é o objetivo desse vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver exemplos, porque a ideia desse canal é que a gente trabalhe principalmente com exemplos para que o estudante ele consiga ver de maneira concreta como aquele conhecimento se aplica e como ele pode, a partir desse conhecimento concreto, tirar as conclusões dele e aplicar em outros problemas e outros exercícios. Então vamos lá. A ideia básica de limite, ela aparece no conteúdo de cálculo 1, tá? Muita gente tem dificuldade no cálculo 1 e reprova justamente por não ter uma base boa no ensino médio. Então, se você é um aluno de ensino médio e deseja aí construir uma base sólida e dar uma aprofundada aí nos conhecimentos de física e de matemática também, né? Não deixe de conferir aí o curso que a gente oferece na Escola de Física e Matemática Aplicada aqui de Brasília. Dá uma olhada aí que tem tudo na descrição, todos os links, e não deixe de dar uma conferida aí caso você queira se aprofundar um pouco mais. Mas vamos lá. Então, a intuição básica sobre limite, eu vou trabalhar com vocês o seguinte exemplo, né? O exemplo dessa função aqui. Né? Exemplo, função f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Essa função, ela está bem definida para qualquer número real diferente de 1. Por quê? Né? Quando você vai definir o domínio de uma função, você precisa ver quais valores de x a função ela está bem definida e a expressão matemática que define essa função também está bem definida e consegue relacionar um elemento do domínio com um elemento do contradomínio da maneira como a gente já analisou, você já deve ter analisado anteriormente aí no estudo de vocês de funções. Porém, essa nossa função aqui, f de x, ela tem um problema grave aqui no 1, tá? No f de 1, se a gente colocar 1 aqui no lugar do x, a gente percebe que vai ficar 1 menos 1 no numerador, dividido por 1 menos 1 no denominador, né? Porque 1 ao quadrado é 1. E aí a gente vai ter 0 dividido por 0. E esse 0 dividido por 0 é uma indeterminação. E eu não sei dizer que número na minha reta real representa essa fração 0 dividido por 0. Né? E uma coisa interessante é a seguinte, né? Já que não existe um elemento do contradomínio, que é o que, que possa receber a setinha aí que vem do 1, né? A gente tem que remover manualmente esse 1 aí do nosso da nossa função. E aí, se a gente fosse desenhar o domínio da função, vamos supor que isso aqui é a reta real, né? O zero está aqui. O 1, ele seria representado como uma bolinha aberta, tá? Vamos representar aqui uma bolinha aberta, né? Ou seja, o ponto 1 ele não faz parte do domínio. Porém, todos os outros pontos que estão próximos do 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, e todos os valores de x menores do que 1 e maiores do que 1, eles fazem parte tranquilamente, porque eu posso substituir aqui na nossa fração de maneira tranquila esses valores. Porém, perceba o que acontece se a gente não, na realidade, a gente não vai calcular o f de 1 especificamente. Vamos tentar calcular um número que está muito próximo do f de 1. Vamos tentar calcular aqui, por exemplo, o f de 1,1. Perceba que o f de 1,1 vai dar o seguinte, ó, 1,1 menos 1 dividido por 1,1 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 1,1 menos 1 dá 0,1 e 1,1 ao quadrado dá 1,21 menos 1 dá 0,21. Que vai dar, fazendo aqui na calculadora, para dar um valorzinho exato, só para a gente ter uma aproximação legal, vou fazer 0,1 dividido por 0,21. Tá? Vai dar para a gente 0,47. Aí você tá, Felipe? Beleza. O que isso aqui significa? Vamos lá. Vamos agora aproximadamente 0,476. Vamos botar 3 dígitos aqui para a gente ver. Vamos tentar calcular agora outro número mais próximo do 1 ainda. Vamos tentar calcular o f de 1,01, na realidade. 1,01. A gente está se aproximando do 1. Perceba que cada vez mais eu estou me aproximando do 1. Eu vou calcular umas 3 vezes aqui só para te convencer de uma coisa. 1,01 menos 1, na realidade.
dividido por 1,01 ao quadrado menos 1. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a seguinte situação. 1,01 menos 1 vai dar 1, vai dar 0,1, 0,01 na realidade, né? E 1,01 ao quadrado, menos 1, você pode fazer na sua calculadora, se você quiser até pausar o vídeo para fazer, ou se quiser fazer na mão você também pode. 1,01 ao quadrado vai dar 1,0201 menos 1. Se eu tirar se eu subtrair 1, a gente fica com 0 aqui, né? E aí, perceba que a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter 0,01, né, dividido por 0,0201. Quanto é que dá isso aqui? Vamos fazer aqui na calculadora. 0,01 dividido por 0,0201, que vai dar aqui aproximadamente 0,49. Né? 0,49. 49,75, né? Vamos botar 75 aqui, aproximadamente, né? Eu vou fazer mais uma vez, só para te convencer de uma coisa aqui que a gente vai visualizar daqui a pouco. Claro que isso aqui não é rigoroso, eu estou fazendo continha na mão aqui para te mostrar, para te convencer de uma coisa, mas para você provar que essa divisão ela converge para um valor, ou seja, ela vai tender a um valor, perceba que cada vez mais que eu estou me aproximando de 0,01, essa nossa fração ela não está dando um número fixo, mas ela está se aproximando de um número que daqui a pouco eu vou provar para vocês que número é esse. Vamos fazer mais uma vez? 1,001 menos 1 dividido por 1,001 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar para a gente o seguinte. 1,01 menos 1 vai dar 0,01. 001 na realidade, dois zeros. Dividido, isso aqui vai dar o seguinte, 0,002001. Essa aqui é o resultado. E se a gente dividir esses dois, eu vou dividir aqui na calculadora para ir mais rápido, vai dar 0,001 dividido por 0,002001. Perceba ó, que agora a gente está chegando muito perto desse número aqui, ó, 0,499. 975, tá? Ou seja, está vendo que a gente está se aproximando de um número? Quando a gente está se aproximando do 1 com números maiores que 1, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou tentar me aproximar de 1 com números que são menores que 1. E aí você vai ver que essa mesma fração ela vai se aproximar de um valor muito parecido com esse. A gente vai ver aqui agora. Eu vou tentar calcular aqui para vocês, só vou fazer um cálculo só. 0,99. Tá? Vamos calcular o f de 0,99. 0,99 menos 1 vai dar 0, menos 0,01. Tá? É só você subtrair. Pega 1, subtrai 0,99, vai dar 0,99 subtrai 1 vai dar negativo, né? Porque o 0,99 é menor. Beleza. Quando você fizer 0,99 ao quadrado e subtrair 1, vai dar o seguinte, 0,99 ao quadrado menos 1 vai dar esse número aqui, ó, menos 0,0199. Beleza? O menos com menos a gente pode simplificar aqui, né? Vai virar mais. A gente simplifica o menos com menos aqui na divisão. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, que o f de 0,99, que também é um número próximo de 1, perceba, eu não estou calculando o f de 1, porque o f de 1 de fato não faz parte do domínio da nossa função. Mas perceba que quando a gente se aproxima desse valor do f de 0,99, que é muito próximo de 1, ou de 1,01, 1,001, a gente está se aproximando desse valor aqui. Ó. Se eu pegar essa fração e dividir, a gente vai ter o seguinte, ó, 0,01 dividido por 0,0199. Olha só o que a gente obtém. 0,502. Aproximadamente, tá? Vamos botar aqui, vou botar aproximadamente em todos aqui, porque não dá exato, tá? Aproximadamente em todos, porque a gente está
basicamente calculando umas frações aqui que são dízimas, e aí eu vou manter um pouquinho de precisão aqui para não gerar confusão. Pessoal, pensa comigo. Quando eu me aproximo, e agora eu vou desenhar para vocês aqui, na reta real. Quando eu me aproximo do 1 por números menores que 1, ou seja, se eu fizer f de 0,99, 0,999, por aí vai, perceba que esse número está chegando, o valor da função está se aproximando de 0,5, só que por valores maiores que 0,5. Já quando eu me aproximo por valores maiores que 1, ou seja, 1,1, 1,01, 1,001, perceba que a nossa função ela está se aproximando também do 0,5, só que por valores menores que 0,5, tá? Então isso aqui é uma intuição para vocês entenderem que o limite significa o quê? Você se aproximar arbitrariamente de um valor, tá? Sem igualar o valor da função exatamente àquele número. Então a gente vai se aproximar arbitrariamente de um valor numérico sem igualar, para a gente visualizar qual é o comportamento da função ou do objeto matemático que a gente está analisando quando você se aproxima daquele valor. Então, tomar um limite significa você justamente se aproximar do valor da função, tá? Sem de fato igualar a função. Então, para a gente mostrar que essa função ela vai convergir de fato no limite para o valor 0,5, eu vou fazer aqui com vocês a seguinte manipulação matemática. Então, vamos pegar a nossa função aqui, f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar nessa função o limite. Então o limite, basicamente, ele diz o seguinte, eu vou aplicar o limite de quando x tende a 1 de f de x. Ou seja, eu estou me aproximando do x, tá? Eu posso me aproximar ou pela esquerda ou pela direita. Pela esquerda são por valores menores, pela direita são por valores maiores, mas aqui a gente está assumindo, vamos tentar tender esse x para 1. Tá? A gente pode se aproximar por um dos dois lados, ou a gente pode simplesmente assumir que os dois lados o limite é igual, e a gente pode tentar determinar esse limite. E aqui nesse caso, a gente vai aplicar o limite também, tá? Dos dois lados da equação, limite de quando x tende a 1. E para a gente manipular isso aqui, primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma manipulação algébrica nesta expressão aqui, para que a gente consiga fatorar aqui um fator importante e calcular esse limite de maneira tranquila. E o fator que eu vou tentar fatorar é o numerador. Eu vou tentar botar em evidência esse valor aqui, ó, x menos 1. Tá? Porque é ele que está me dando problema. Então eu vou tentar fatorar o denominador em uma parte que possui x menos 1, de fato. Vou até botar de vermelho aqui. Só que se você lembrar das regras de produtos notáveis, a gente sabe que quando você tem uma subtração de dois números ao quadrado, isso vai ser o produto da soma pela diferença, né? E aí a gente relembra lá daquele produto notável, que isso aqui vai dar x mais 1 sobre x menos 1. Beleza, pessoal? E aí perceba que o que está no parênteses vermelho aqui, a gente pode cancelar no numerador e no denominador. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Esse limite vai ser a mesma coisa de limite de quando x tende a 1, tá? Da seguinte expressão, 1 sobre x mais 1, tá? E aí você pode vir a perceber o seguinte, pô, Felipe, beleza, mas aqui o menos 1 pode vir a dar problema. De fato, o menos 1 pode vir a dar problema. E aqui, nessa situação, a gente já visualiza que o nosso domínio que a gente assumiu no começo, tá? Ele está incompleto, né? Porque aqui a gente só está assumindo para valores positivos. Se a gente assumir para valores negativos, o certo seria que o módulo de x ele tem que ser diferente de 1, né? Porque tanto faz. Mais 1 ou menos 1, esses dois valores vão nos dar problemas. Porque se eu botar menos 1 ao quadrado aqui, de fato, ele vai produzir 1 menos 1, que vai dar 0 dividido por 0, que vai dar problema. Então, para complementar aqui o nosso domínio, para o domínio ficar completo, o primeiro domínio que eu coloquei, eu esqueci de botar R mais aqui, né, que são os valores positivos. Agora, se é x qualquer número real, de fato tem que ser módulo de 1. Tá? Então, analisando agora o caso, quando a gente tem de x para 1, perceba que eu fatorei aqui essas duas partes, e aí a gente obteve a seguinte fração. Tá?
1 sobre x mais 1. Esse aqui vai ser o mesmo limite da nossa função f de x quando x tende a 1. Só que perceba que 1 sobre x mais 1, ele vai dar 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Então a gente percebe que, por mais que no ponto x igual a uma função não esteja bem definida, a gente consegue aplicar a ideia do limite tranquilamente aqui, de maneira a, a, a obter aqui o valor correto desse limite aqui, fazer a continha certa e obter o valor. Caso a gente se aproxime arbitrariamente aqui do valor 1 no argumento da função, a gente vai obter um número se aproximando arbitrariamente de 0,5. Perceba que tanto faz eu me aproximar por valores menores ou maiores, a nossa fração está se aproximando do valor 0,5. Lembrando que o domínio da nossa função tem que ser esse para que a gente possua aqui uma função muito bem definida. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem aí uma noçãozinha formal aí sobre o que é limite. E aí a gente vai ter alguns vídeos discutindo também alguns conceitos de somatório e de limite. Então é isso aí, pessoal. Se cuidem e até a próxima.